vamos falar de masculinidade bíblica, né? Como está ali no slide, diferente da semana passada, que tinha um slide de um outro tema. Hoje eu escolhi uns batutinhas aí para quem já assistiu esse filme novo, para quem já viu. E é um filme muito interessante, porque ali nós vemos várias coisas que dizem respeito de fato a como os meninos são. E hora ou outra eu vou voltar nos exemplos de como um garoto é, para refletir muitas vezes como nós lidamos com essas situações e de como elas muitas vezes refletem a forma que Deus criou o homem. Mas antes então de nós falarmos do que é um homem, eu preciso fazer uma introdução para os irmãos. Nós vivemos numa época que grande parte do nosso país se diz evangélico, pelo menos de nome. Se nós formos pegar aí, pelo menos 30% da população se diz evangélica. O grande problema disso é que nós sabemos que isso não passa apenas de crentes nominais. Assim, nós temos muitas vezes igrejas inchadas, pessoas dentro da igreja, mas nós não temos crentes fiéis. A primeira coisa que nós precisamos entender é que isso revela muito de como as igrejas se encontram no nosso contexto. Às vezes nós nos preocupamos muito com números, em ter a casa cheia, mas o grande problema disso é que vai entrando a pessoa atrás de pessoa e essas pessoas não vivem uma fé sincera e verdadeira. Logo, a dificuldade nossa é que ao invés de nós ensinarmos as pessoas a viverem uma fé cristã para que a igreja cresça em números, e isso não é ruim, mas de maneira saudável, às vezes nós estamos mais preocupados em ficar trazendo pessoa, e não há erro nisso, mas nós nos esquecemos então do outro aspecto, que é ensinar as pessoas a viverem uma vida para Deus. Não é à toa que Gresham Machen, que foi um teólogo dos Estados Unidos, um grande pastor responsável por fundar lá um grande seminário, ele dizia que cristianismo é um estilo de vida baseado na doutrina. Logo, quando nós falamos da Bíblia, nós podemos pegar as doutrinas que estão ali elencadas e são ensinadas do início ao fim, e elas se tornam práticas para o nosso viver. Está aí uma grande dificuldade nossa em uma brincadeira que eu fiz com alguns irmãos. Quando nós falamos do padrão bíblico e das doutrinas, enquanto o pastor está aqui esboçando essas doutrinas, ensinando como elas são na teoria, todo mundo diz amém. Pelo menos eu vejo todo mundo sorrindo aqui da frente. Mas na hora que o pastor passa a aplicar para a vida de cada um de nós a doutrina, aí todo mundo faz cara feia. Porque aí as pessoas pensam assim, não, mas isso aí não é para mim. Não, mas não é assim, não. E a gente tem medo, a gente fica com medo de aplicar a doutrina e dizer, não, mas será que está certo? Veja, irmãos, e é a ressalva que eu quero começar o estudo assim. Nós veremos daqui para frente como a nossa doutrina é prática. E como ela revela muitas vezes os nossos pecados. Mas nós temos que entender que nós somos chamados para isso. O pastor presbiteriano, o reverendo Everton, postou um tempo atrás na rede social dele o seguinte: aconteceu um caso lá, se não falha a memória, foi em Salvador, de um cara que reclamou, né, de não conseguir dormir e comer após ser advertido porque estava com shorts curtos. O segurança advertiu ele porque disse que ele estava com um short muito curto. E aí a reportagem, a manchete era que ele não conseguiu dormir. Essa é muitas vezes o reflexo do que nós temos na sociedade hoje. Nós temos pessoas que não sabem mais o que é o padrão bíblico de homem. E muitas vezes isso está dentro da nossa igreja. Como eu ouvi ao preparar o estudo aqui para os irmãos, serve uma ilustração. Muitas vezes nós dizemos que o mundo é como a chuva lá fora.
chove sobre nós e às vezes entra goteira aqui na igreja, né? Aí a gente tem que cuidar da goteira, porque a goteira é o pecado. Mas muitas vezes a igreja está chovendo dentro dela também. E aí é a grande dificuldade, porque talvez nós estamos falando aqui de masculinidade bíblica, mas talvez nós não estejamos vivendo isso. Não é à toa, então, que a gente precisa entender essa realidade de que está errado. Antes, como está ali, e o pastor pontuou muito bem, homens ou meninos de 16 anos mentiam a sua idade para ir para a guerra, defender o seu país e dar as suas vidas para morrer, como um homem deve fazer. Hoje nós temos homens sentimentais, homens que são frágeis, homens que não querem trabalhar, homens que não querem fazer nada, que querem ser sustentados por suas esposas e assim por diante. E tudo isso é contrário àquilo que está na Bíblia. Mas eu quero pontuar uma grande dificuldade ainda no nosso meio. O catolicismo romano, a partir do V século, começou a elencar doutrinas que são contrárias à Bíblia. E uma dessas ênfases dele era na Maria. Maria assumir o papel de redentora no lugar do Senhor Jesus. Maria se tornando central ali como aquela que nós devemos ancorar a nossa fé nela para que ela nos salve. Esse é o entendimento católico romano que surgiu a partir dali. O problema é que a piedade, então, católica acabou sendo a versão feminina de fé. Os padres não se casam. Os padres viviam suas vidas como solteiro. E aí passou-se a confundir o papel do homem com a mulher numa fé feminina e não masculina. E eu vou dar um exemplo claro e objetivo para vocês como nós identificamos isso. Se os irmãos pegarem qualquer quadro que é pintado ou imagem dentro da igreja que revela aquilo que eles dizem que é o Senhor Jesus, normalmente o Senhor Jesus é retratado bem efeminado, com cabelos longos, traços femininos, com os olhos e uma postura bem meiga. Isso é reflexo da teologia deles. O grande problema é que nós evangélicos somos católicos muitas vezes travestidos. E talvez nós não coloquemos dentro da igreja, talvez, porque há igrejas que ainda fazem isso. O Senhor Jesus aqui em imagem. Mas daí nós refletimos isso em outros aspectos. Por exemplo, um culto extremamente sentimental, pouco racional e voltado para as experiências. Não é à toa que a nossa igreja está cheia, muitas vezes, de mulheres. Porque mulheres são sentimentais. Deus as fez assim. Não há erro nisso. O problema é que nós temos muitas mulheres na igreja porque as nossas igrejas são voltadas para as mulheres. Aí a pergunta é, pastor, mas o senhor está falando aí não tem nada a ver. Tem. Nancy Pearcey revela isso no pensamento dela falando, olha o islamismo. É cheio de homem. Por quê? Porque lá é racional. É preto no branco. É assim, o homem é assim. Então, está cheio de homem lá. Não estou dizendo que o islamismo está certo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o tipo de fé deles faz com que eles tenham muitos homens. E a grande dificuldade nossa é entender que a fé bíblica ela é objetiva. Ela não é sentimental. Deus fez um pacto com o seu povo, uma promessa que é clara, evidente e objetiva para nós. Não é uma fé que a gente é tomado. Não é isso, meus irmãos. Ela é objetiva e clara. Nós lemos nas Escrituras a respeito dela, entendemos e compreendemos as verdades. Não é isso que nós enfatizamos, que nós nos achegamos à casa de Deus para estudar a palavra e nos aprofundar nessas verdades. Mas, então, o que nós devemos fazer?
para buscar uma masculinidade bíblica dentro de um contexto como esse? Nós precisamos, então, levar os nossos homens, os nossos meninos, a refletirem uma masculinidade madura e piedosa. Os irmãos vão ver que nós precisamos compreender essas verdades porque a Bíblia nos ensina a respeito disso. E nós temos que tentar evitar o padrão de incredulidade que às vezes existe no meio de nós. Eu vou citar exemplos aqui. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um menino se comportar às vezes e arrumar uma briga aí com um outro amigo ou com alguém, em si não há erro, porque ele está aprendendo a usar a força que Deus deu a ele. O erro é ele estar brigando às vezes por um motivo injusto. Aí, então, o que nós precisamos fazer? Nós repreendemos e dizemos para ele, não, briga mais. Não é isso. Nós temos que olhar a situação com os olhos da fé. E temos que entender que nem tudo o que ele está fazendo é errado em si. O grande problema é que às vezes nós estamos repreendendo então aquilo que é bom e jogando fora com aquilo que é ruim. Nesse sentido, nós precisamos entender que o pecado é parasitário. Ele atua naquilo que é bom. Somente a fé então vai nos ajudar a distinguir o certo do errado. E aquilo que é bom, e Deus diz que é bom, nós permanecemos com isso para as nossas vidas. Mas para que isso fique claro para você, e eu vou começar a definir agora uma masculinidade bíblica, Douglas Jones diz o seguinte, ele diz que a masculinidade é a reunião de todas aquelas características que fluem do deleite e sacrifício da força física em prol da bondade. Mas, para que fique mais claro aos irmãos e para que nós comecemos a olhar para aquilo que as Escrituras dizem a respeito da masculinidade, eu vou elencar aqui 5 aspectos que são gerais e centrais na Bíblia, que correspondem a como um homem deve ser. Esses aspectos vão nos ajudar a compreender melhor o que Deus espera de nós, homens, e o que Deus espera de cada um de nós. Antes de eu adentrar aqui, faço novamente algumas ressalvas. Elas são sempre importantes. Talvez você, mulher, esteja se perguntando, não, mas como eu vou aplicar essa verdade para mim? Se você é casada, você precisa entender qual é o papel do seu marido. Porque senão você vai sempre ser aquela que assume o papel que não é seu. Isso também é errado. Uma mulher piedosa e que de fato vive a sua fé para Deus, ela não ocupa o espaço do seu marido. Ela auxilia ele a cumprir o papel que é dele. Segundo, se você é mãe, você precisa entender melhor como educar o seu filho, se você tem um menino, para que ele seja um bom homem. Se você não é nem mãe nem esposa, você precisa, se você é jovem, aprender o padrão masculino bíblico para você buscar um parceiro assim. Alguém de fato que seja homem segundo aos olhos de Deus. Porque aqui nós não estamos defendendo nenhum tipo de visão machista e nem mesmo efeminada. Uma próxima vez nós vamos falar a respeito disso. Mas nós estamos defendendo aquilo que a Bíblia diz que o homem é. E também, se você já passou do tempo disso, mesmo você sendo uma senhora, Deus te deu maturidade para que você ensine os mais novos. E nesse sentido, você pode ser uma mãe na fé de muitos meninos aqui dentro da igreja. Para que você mostre para eles, às vezes, o que Deus ia aconselhando, cuidando mesmo, como mãe, dentro da casa de Deus. Os homens, então, eles foram feitos para serem senhores. Agora abram suas Bíblias lá em Gênesis 1, do 26 ao 27, ao 28. Os homens foram feitos para serem senhores. A palavra de Deus em Gênesis 1,
a partir do 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Até aqui. Quando Deus criou o homem, então, a primeira coisa que nós nos lembramos aqui é que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Quem é que governa sobre todas as coisas? Quem é o Senhor, como nós dizemos, que está regendo todo mundo com a sua mão e com o seu poder? É Deus. Nós sabemos disso. Mas quando Deus fez o homem, ele comunicou alguns atributos que pertencem a ele, ao homem. É por isso que nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é ressaltado aqui na criação, no princípio, é o mandato cultural que foi dado ao homem de ele dominar a terra e governar sobre ela. Ele era agora o regente de toda a criação. Como eu sei disso, que isso é verdade? Nós vamos chegar lá. Mas nós sabemos que quando Cristo veio e foi o perfeito homem, ele assumiu o governo sobre toda a criação. Deus não faz as coisas por acaso, ele já tinha o seu plano, ele já sabia o que ia acontecer. Mas isso é uma lembrança que o homem foi feito para isso, para governar os animais. E aqui, lembre-se, né? O governo bíblico nunca é um governo totalitário, nem ditatorial. Isso não está na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Onde ele governa e rege como ele bem entende, pisa em cima dos animais. Não é isso, a Bíblia não defende isso. Quando eu falo governar aqui, é da mesma forma que Deus nos governa, com aspectos que eu vou ressaltar mais à frente de sabedoria, amor, cuidado, justiça, perfeição. É assim que um homem governa. Não é como um ditador que faz o que ele bem entende. Mas avancemos. O homem foi feito para ser o Senhor, então. Não é à toa que, se nós lermos lá no Salmo 8, isso é ressaltado lá pelo salmista, onde ele diz o seguinte para nós: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E é aqui que é a partir do verso 4, mas ele: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Deus fez o homem, então, para que ele exerça governo sobre todas as coisas. Os homens, então, são feitos para não para reprimir e destruir, mas para cuidar de toda a natureza de Deus, sendo desbravadores. Deus colocou Adão lá no jardim, e Deus disse para Adão: Adão, vai lá, sujeita tudo aos seus pés. Você é o governante. Dá nome às coisas, Adão, é seu. É nesse sentido, então, que os homens são feitos para governar. E não só isso, porque o homem é feito como um visionário. Eu vou dar um exemplo aqui bem legal.
Quando você coloca um menino num quintal assim grande, o que ele vai fazer? Ele vai correr, vai explorar tudo que tem lá. Se tiver uma árvore, ele vai dar um jeito de subir lá em cima. Por quê? Porque ele está explorando o terreno. Isso é algo natural a ele. É nesse sentido, então, que o homem foi feito para isso, né? Não é à toa que os homens muitas vezes se metem em cada situação por causa disso, né? Eles querem explorar, eles acham que pode avançar. Nunca entrou no lugar, mas ele vai. Mas esse é algo natural a eles, não é ruim. Ele foi feito para isso, para conhecer a criação de Deus, desbravar e exercer domínio sobre essas coisas. E no que diz respeito à cultura, então, se nós formos pensar, porque é ele então que deve criar as coisas a fim de que Deus seja exaltado, seja a ciência, seja aspectos da engenharia e assim por diante. Isso é algo que Deus fez o homem para fazer. Mas o segundo aspecto que eu queria ressaltar aqui é o aspecto de que nós fomos feitos para sermos agricultores. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ainda agora no capítulo 2, no verso 15, é dito o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem é feito para trabalhar. Vou repetir de novo. O homem é feito para o trabalho. Homem que não trabalha não está cumprindo o chamado de Deus para ele. Se tem alguém que foi dotado com a força física para o trabalho diário, esse alguém é o homem. Deus o fez para isso. É dever dele sair da sua casa e trazer o sustento para o seu lar. Deus criou o homem com essa aptidão. Veja, nós estamos falando aqui de um homem que ainda não estava em pecado. O trabalho vem antes da queda. Se vocês acham que no céu vocês não vão trabalhar, vocês estão enganados. O céu é lugar de trabalho, porque Deus nos fez para isso. O problema é que a mentalidade brasileira é aquela assim: não, fala para o seu filho estudar, fazer concurso, porque daí ele não vai precisar trabalhar muito. Aí, vai ter vários feriados públicos, olha que coisa boa, e se aposenta cedo. Aí não precisa trabalhar. Tudo a gente acha que o trabalho é ruim. Na Bíblia, trabalho é bom. E a ética cristã nossa, reformada, é trabalhar 6 dias e descansar 1. Esse é o padrão bíblico. Deus te dotou com essas forças. Você é aquele primeiro a levantar e o último a chegar na casa, no sentido que você é o último a descansar no seu lar. Então você vai trabalhar todo dia lá no trabalho diário, você vai chegar ainda, você vai cuidar da sua esposa, dos seus filhos, dos afazeres da casa. Enquanto tudo não estiver em ordem, você não pode dormir. Você tem que dormir cansado. Sabe qual é o grande problema dos homens? Né? Aquele ditado é: cabeça vazia, oficina do diabo, né? Homem que não se ocupa, ele fica com muito tempo vazio. E aí a cabeça fica pensando coisas que não são devidas. Mas eu tenho certeza que os irmãos que trabalham todo dia, acordam cedo, chegam cansados, não tem tempo para isso. Porque quando termina o dia, ele só quer deitar na cama e dormir. Deus te fez para isso, para o trabalho. Logo, você precisa trabalhar e cultivar a terra, porque é através do trabalho do homem que ele faria o mundo florescer. Não foi isso que Deus falou para Adão? Embora já tinha feito um jardim lindo ali, Deus disse que ele ainda tinha que cultivar e guardar. Ele é cuidadoso, ele é alguém que vai lá e cultiva, faz com que a planta cresça. E nesse sentido, então, eis aí um grande erro da nossa sociedade em não permitir que os mais novos trabalhem. Sempre foi o padrão bíblico de que o pai ensina o ofício ao seu filho, para que ele entenda a importância disso. Não é à toa que o Senhor Jesus trabalhou
até os 30 anos. Se os irmãos não sabem, a cultura judaica entendia que a maioridade era a partir dos 30. E até os 30 anos, o filho tinha que honrar o seu pai. Sabe o que o pai de Jesus era? Um carpinteiro. Então, até os 30 anos, o Senhor Jesus trabalhou bastante. Ele era um carpinteiro. E aí eles entendiam que depois dos 30, o filho poderia ou seguir o ofício do pai, que agora ele estava livre, ou então escolher uma outra vocação. No caso do Senhor Jesus, ele se preparou também 30 anos para exercer um ministério de 3 apenas. Mas o ponto para nós é que isso faz parte do nosso pensamento cristão também, judaico-cristão, de que nós devemos preparar os nossos filhos. Não é à toa que existe uma história de que um senhor estava lá ensinando seu filho a lavrar a terra, e aí as pessoas começaram a criticá-lo e dizer: você não pode fazer seu filho trabalhar, você não pode, você está forçando ele. E ele respondeu: vocês não entenderam, eu não estou cultivando a terra, eu estou cultivando aqui um homem. Nesse sentido, então, nós precisamos restaurar essa visão de que o homem foi feito para exercer o trabalho diário e trazer o sustento para o seu lar. Mas o homem, ele foi criado para ser um salvador. Há esse ímpeto no coração dele. Lá em Gênesis 3,15, nós lemos o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no princípio houve a queda, nós conhecemos bem a história. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Nós sabemos que a responsabilidade da queda foi do homem, porque ele era o líder do seu lar, como nós veremos mais à frente, né? Quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Mas assim que Adão come, Deus aparece lá: Adão, o que foi que tu fizeste? E aí ele, como um bom pecador, respondeu: foi a esposa que tu me deste. Mas o ponto Adão foi criado por Deus, e assim que a queda acontece, Deus disse que agora nasceria da semente da mulher um redentor, alguém que viria para salvar. Não é à toa que todas as mães da Bíblia têm esse anseio de que do ventre delas nascesse a semente santa. Pode ver que a maioria das histórias da Bíblia sobre as mulheres de Deus, as mulheres piedosas, dizem respeito a uma mãe que não tinha filhos, mas esperava ter um. Diz respeito à promessa de Deus sendo cumprida na vida daquela mulher através da descendência santa. E o ponto agora para nós, porque eu estou falando dos homens, é que era dos homens então que nasceria um redentor. Isso está no anseio de cada homem. O homem foi feito para defender, para ser aquele que cuida. Hoje nós ouvimos aí, né, que é ruim o homem ter força. É ruim o homem usar a força de uma maneira errada e pecaminosa. Mas Deus deu força a ele para que ele protegesse o seu lar, a sua casa, a sua esposa. Nós estamos cansados de ver notícia aí, né? Que entra um ladrão e aí o ladrão vai lá armado e os homens o que eles fazem? Nada. Se deixar, põe a mulher na frente e sai correndo antes. Infelizmente essa é a realidade. Nós temos homens covardes que não estão cumprindo o seu papel. Porque quando nós dizemos que ele é o Salvador, é aquele homem que está disposto a dar a sua vida para proteger a sua casa. Esse é o tipo de homem bíblico. Não é isso que o Senhor Jesus fez pela sua esposa, a igreja? Esse é o anseio que nós precisamos resgatar. É dever do homem cuidar e zelar pelo seu lar e defender o seu lar. Eu coloquei essa imagem aí, não é por acaso,
Porque naquela época, olha como eles iam para os cultos. Olha os homens ali. Eles estavam armados. Porque se tivesse qualquer perigo, quem defenderia a sua esposa e as famílias e as crianças? Eram eles. E aí eu faço aqui uma pergunta aos nossos homens, né? Se você precisasse defender hoje a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, ou uma mulher que está ao redor de você, você está apto para isso? Você está seguro? Fala, não, pastor, mesmo que esteja armado, não sei o que eu vou fazer, mas eu estou preparado. Talvez uma solução para isso seja uma arma na casa, né? Essa é a mais fácil. Mas essa solução no nosso país é um pouco difícil ainda. A outra é você se preparar fisicamente. Está aí um bom motivo para você manter seu condicionamento físico em dia. Para que se você precisar, você pode usar para ele. Está aí um bom motivo para você, como um bom marido que cumpre os mandamentos de Deus, cumprir o não matarás. Porque o mandamento não matarás não significa que eu não posso tirar a vida. Ele aponta também para a ideia de cuidar da vida do inocente. E aí, eu incentivo os irmãos, façam lutas, treinem alguma coisa, esteja apto a exercer o seu papel dentro da sua casa. Foi para isso que Deus te chamou. Nesse sentido, não há erro nenhum em nós ensinarmos os nossos filhos a usarem espada, armas. Eu cresci a infância toda usando essas coisas e não me tornei um ladrão. Então é uma tolice isso que o mundo diz para nós e às vezes há verdades que a gente fica engolindo como se fossem verdades absolutas. Enquanto nós olhamos para a Bíblia e o nosso exemplo de masculinidade é o Cristo que vem com a sua espada derrubar o dragão e vencer. É por isso que os meninos gostam tanto de histórias do herói que vence o dragão, porque é isso que o nosso herói faz. Mas avancemos um pouco mais. Antes de eu avançar, eu vou contar uma história aqui, né? É dito que Theodore Roosevelt, aquele que viria a ser o presidente dos Estados Unidos, ele era professor na época que ele vivia, ele estava estudando na Universidade de Harvard. Ele era professor ali naquela igreja que tinha ali, na escola dominical. E aí um dia, na escola dominical, chegou um menino lá com um olho roxo. E aí ele chamou o menino aqui e falou assim, o que aconteceu, meu filho? E aí o menino contou que um valentão tinha tentado agredir a sua irmã. E ele foi lá e defendeu a sua irmã e bateu no valentão e brigou com o valentão para defender a sua irmã. Então, Theodore Roosevelt pegou $1 do seu bolso e deu àquele menino para dizer que ele estava muito bem. O pastor da igreja não gostou muito e despediu Theodore Roosevelt da escola dominical de ser professor. Mas o ponto é que ele estava certo. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos meninos. Deus deu força para eles, para que eles usem essa força de maneira adequada, seja no trabalho, seja no cuidado do seu lar e na proteção da sua casa. Mas os homens também foram feitos para serem sábios. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 1, para nós lermos ali, verso 1 em diante. Normalmente, rapazes ou homens que são dados às atividades físicas que envolvem mais aspectos físicos e diários tendem a rejeitar o conhecimento. Como eles são muito bons no exercício da força física, eles são tendenciosos a dizer que quem se envolve com estudos, com a busca do conhecimento, está errado, é efeminado ou algo do tipo. Mas a Bíblia diz que um homem, que é um homem segundo o coração de Deus, ele é alguém que busca estudar bastante. Ele é alguém que busca o conhecimento, assim como Salomão buscou e nos deixou esse livro
exemplificando essa ideia. Ele diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. No livro de Provérbios, a sabedoria aqui é retratada como a mulher, como uma mãe que está a educar o seu filho. E nesse sentido, então, Salomão nos instrui o quanto o homem deve sempre buscar o conhecimento. Ele não pode ser alguém que nega a busca do conhecimento. Na verdade, ele vai fazer isso todo o tempo, em toda a sua vida. Um homem bíblico é alguém que é forte, preparado, mas é alguém também que é dedicado ao conhecimento. É alguém que busca estudar sempre. É alguém que busca, de fato, aprender. Não é à toa que na primeira carta de Pedro, Pedro diz assim no verso 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Logo, o homem nas Escrituras é aquele que deve cingir a sua mente. Ele é alguém que busca exercitá-la através da palavra de Deus e de tudo mais o que se pode conhecer. Não há erro, então, em ele estudar artes, estudar poesia, estudar ciência, matemática. Não há erro nisso. Pelo contrário, ele deve fazer isso, para que então Deus exercite nele a sabedoria e o conhecimento. Mas o homem também foi feito, e esse é o meu último ponto, e eu vou usar aí depois uma ilustração de dois homens bíblicos, mas o homem também foi feito portador da glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte no verso 7. 1 Coríntios 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O homem foi feito portador da imagem de Deus. É ele que reflete isso. Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Nesse sentido, é ele quem deve resplandecer em seu lar a glória do Senhor Jesus. E a sua esposa, a partir dele, aprender esse exemplo. Isso se reflete no casamento, por exemplo. Sabe quando uma mulher começa a ser bela? Quando ela casa. Porque a partir dali, a partir do seu homem, que busca zelar por ela, cuidar dela, ele vai embelezá-la cada vez mais. E a sua beleza só tende a aumentar diariamente. Porque o homem é chamado a amá-la como Cristo ama a igreja, a santificá-la diariamente, a zelar pelo coração dela e a frutificar nela, a produzir nela de fato a feminilidade bíblica, como diz a palavra. Ela é como a porcelana frágil, como Pedro diz, dentro do seu lar, no sentido de que ele cuida e tem todo o cuidado por ela. Não porque ela é frágil, como o mundo diz, mas no sentido de que o cuidado dele é constante sobre a vida dela. Mas o ponto para nós aqui é que foi aos homens que Deus deu o papel de ser responsáveis e portadores da glória de Deus. Logo, eles devem viver as suas vidas de maneira santa.
eles devem de fato resplandecer. É por isso que eles não cobrem a sua cabeça. As esposas cobrem a sua cabeça, porque é um sinal de submissão, como Paulo vai tratar aqui. E porque ele ainda, em outro momento, ele diz que a mulher foi feita do homem. O ponto é, o mundo, infelizmente, tem tentado dizer para nós que homens e mulheres devem ser vistos de maneira igualitária. Mas não foi assim que Deus fez. E não há erro nisso. Deus deu papel diferente a eles. E é nisso que está a beleza, porque os dois se completam. E a esposa sabe muito bem disso, que se ela não estiver em casa, por exemplo, para achar alguma coisa, o marido não acha. Porque ele não é bom nisso. E também que ela precisa dele para abrir o pote lá, porque quando está fechado muito duro, é só ele que consegue. Estou dando esses dois exemplos tolos, mas eles exemplificam bem, e nós sabemos muito bem do que a Bíblia está falando. O ponto é que o mundo tem tentado dizer, não, a mulher tem direitos iguais ao homem. Mas isso é tolice, a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. E a mulher, então, é feita para a glória do homem. Isso tem consequências práticas, meus amados. Eu não vou entrar nisso hoje, mas isso reflete como nós vemos os governantes do nosso país. Porque se nós, na casa de Deus, elegemos governantes homens para liderar, porque foi a eles que Deus deu não só a força e a destreza, mas muitas vezes as costas largas para aguentar o fardo que é necessário para levar a igreja adiante. Isso também se reflete como nós elegeríamos os governantes. Eu sabia que, por exemplo, que John Knox escreveu um livro falando o quanto o governo de mulheres são ruins. Porque elas não foram feitas para isso. Normalmente as histórias bíblicas retratam quando a mulher assume o governo, como aconteceu em alguns momentos, né? Seja elas liderando ou o marido não fazendo nada, como é o caso de Acaz. É sempre para mostrar a desgraça que ia acontecer dali em diante. E eu não estou brincando, estou falando sério. E também para envergonhar os homens. Porque o ponto não tinha homem capaz para fazer. E aí Deus levantou uma mulher para envergonhá-los ainda mais. Logo, nós precisamos entender que nós somos feitos então para viver a nossa vida debaixo dos cuidados de Deus em santidade, buscando um viver piedoso para resplandecermos através de nossas vidas quem Deus é. Olha a responsabilidade que Deus te dá. Você é aquele chamado para resplandecer a glória de Cristo, seja em sua casa, seja onde você estiver. E eu gostaria então de gastar o final desse estudo falando de um exemplo de homem à luz da Escritura. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 18, nós lemos o seguinte: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha as qualidades de Davi. Normalmente a gente vai contar essa história para as nossas crianças e nós falamos, não, Davi era fraquinho, pequenininho, estava lá, mas Deus chamou ele para lutar contra o gigante. Esse não é o Davi da Bíblia. Davi da Bíblia era sisudo em palavras, homem de coragem, alguém que já tinha matado um leão e um urso para proteger as suas ovelhas. Mas ele era também um músico. Ele era também alguém que andava com Deus, porque o Senhor era com ele. Homem de guerra. Davi era um homem, como a Bíblia chama nós sermos. Alguém preparado para a batalha, alguém que sabia a arte, que buscava o conhecimento, a tal ponto que Deus era com ele.
um homem de fé. Isso fica claro porque no capítulo 17, no verso 47, nós lemos o seguinte: quando Davi derrota Golias, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi foi com coragem em frente a Golias, primeiro porque ele estava seguro de si, ele era um hábil guerreiro. Segundo, porque ele tinha fé em Deus. Naquele momento o povo estava todo com medo lá. Estava todo mundo escondido atrás, com medo de Golias. E sabe quem era o homem que devia lutar a guerra ali por eles? Aquele homem que eles escolheram para ser rei, Saul. Era dito que Saul era um côvado maior que os homens de Israel. Quando eles escolheram ele para rei, é por causa da força dele. Mas desde que Saul foi escolhido para rei, ele nunca foi lutar as guerras. Isso é tão claro e evidente que houve um momento que Samuel tirou a espada e matou todo mundo lá que Deus tinha mandado matar. Porque Saul não fez. Saul manteve vivo lá e Samuel chegou. O que você fez, Saul? Era para você matar e você não foi. Aqui é mais um momento desse que Saul era para ter lutado com Golias e Saul não foi. Mas Deus tinha preparado um homem, segundo o coração dele. Um homem que seria exemplo a ser seguido, mas um homem que apontava para um outro homem, esse sim é o homem perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, verso 14. Ele diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cristo é o padrão bíblico, ele é o paradigma, porque ele é o homem perfeito, como ninguém foi. Ele é o homem cumpridor da lei, alguém que sabia o momento de tirar o arrazoar de cordas e o momento de guardar a espada. Alguém que era pronto a amar ao próximo, estender ao braço quando era necessário aos próximos, mas quando era necessário enfrentar a batalha, como ele fez, vencendo Satanás na cruz. Esse é o exemplo bíblico do nosso Senhor Jesus. É ele que a Bíblia nos chama a seguir. Nós temos que se tornar homens como Cristo foi. Alguém sábio, paciente e misericordioso. Alguém que se ira quando as coisas estão injustas. Uma ira santa que se acende no coração e que é bíblico. Porque nós temos também momentos no qual nós temos que agir como Cristo agiu. Seja repreendendo aqueles que estavam difamando o Senhor Deus, seja cuidando das suas ovelhas, suprindo a fome dos necessitados. E aqui nós poderíamos passar agora a noite toda falando dos exemplos de como Cristo foi homem. Mas o ponto para nós é que nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e entender que Ele é o nosso padrão. Lá em 1 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você quer ser um homem à luz da palavra de Deus? Seja alguém que busca conhecer a Cristo. Alguém que entende como o Senhor Jesus agiu, como Ele foi perfeito varão, como Ele buscou o padrão da varonilidade, como Paulo diz. Alguém que de fato assumiu o seu papel, que se deu pelos inocentes, ou no caso, pelos culpados também. Alguém que estava disposto a entregar a sua vida em amor à igreja e também como evidência do seu cumprimento. Então, é algo difícil para nós, porque tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia chama nós homens
a sermos parece impossível, mas Cristo fez possível, porque tudo é pela graça dele. Você é chamado a se revestir daquilo, da obra dele, da graça dele que é abundante em nossas vidas. E a Bíblia nos ensina que ele nos capacita a cumprir esse chamado, essa tarefa que é nos dada. Que Deus assim nos abençoe e que Ele possa nos ensinar a sermos homens segundo a palavra de Deus. Amém.